dia a todos. Agradecer em primeiro lugar ao Roberto o convite para fazer esta apresentação e agradecer também e saudá-lo pela iniciativa do NEST de disponibilizar um conjunto de webinars de parceiros do Centro de Inovação. Acho que é a altura de todos dizermos presentes e de contribuirmos com aquilo que sabemos sobre ferramentas para lidar com a crise. Acho que é disso que se trata hoje e foi um bocadinho essa apresentação que eu procurei trazer. Também dizer que esta apresentação para mim foi um desafio. Quando o Roberto me desafiou para fazer a apresentação, confesso que me parecia mais fácil do que acabou por ser, porque vivemos todos, e eu acho que esse tempo também que estamos a viver todos em casa é também um tempo de informação a mais, não é? Esse acho que é o desafio que todos nós recebemos. Toda a gente, eu trabalho na área dos números há muitos anos, mas nunca vi tanta gente a fazer gráficos e previsões e ensaios e produzir informação. E o problema é que isso nos ajuda a conhecer melhor, mas também nos ajuda a perder mais facilmente o rumo da história. Aquilo que procuramos fazer e aquilo que temos procurado fazer no Turismo Portugal na área da informação é fazer uma espécie de curadoria, ou seja, socorrer-nos daqueles que são os nossos parceiros de dados e selecionar aquela informação que nos parece mais credível, mais assertiva do ponto de vista de gerar a informação para o setor. Preparei a apresentação, talvez 30 minutos, o Roberto controla, porque às vezes os 30 minutos que eu prevejo demoram um bocadinho mais tempo, e a minha apresentação tem quatro grandes pontos. Primeiro, falar, e diria que o pano de fundo para começo é a importância do turismo em Portugal, 3 ou 4 números para a generalidade das pessoas que segue o setor são conhecidos, mas que também nos ajudam a perceber que o impacto que isto está a ter na indústria do turismo não afeta apenas o turismo, mas afeta também a economia portuguesa de uma forma muito marcante. Depois vamos procurar caracterizar aquilo que tem sido a evolução da pandemia e o seu impacto no turismo internacional. E aqui também vamos ver que o ritmo de crescimento, eu diria, avassalador da pandemia tem também tido repercussões em termos das previsões de impacto no setor em termos internacionais. Depois olhamos um pouco para Portugal com a informação que temos e depois procuramos refletir, e eu acho que o tema aqui é refletir, porque certezas não há muitas, refletir um pouco sobre o período de recuperação pós-crise do Covid-19. Bem, começando pela economia portuguesa, nós estamos a viver nos últimos anos, eu diria, crescimentos contínuos do turismo em Portugal e os dados de 2019 mostraram aquilo que foi eu diria, o máximo recorde em termos absolutos na generalidade dos indicadores turísticos. Quase que chegámos a 27 milhões de hóspedes, no crescimento de 7,3%. Chegámos quase aos 70 milhões de dormidas. As receitas do turismo, ou seja, o contributo que o turismo tem para a balança de pagamentos, superou os 18,4 mil milhões de euros, o que foi um crescimento de 15,6%. Atingimos quase os 25 milhões de passageiros nos aeroportos, os proveitos globais na hotelaria superaram os 4,3 mil milhões de euros e a taxa de ocupação quarto subiu 6 pontos percentuais para os 65,6%. O gráfico que podem ver em baixo mostra também, e isso também tem a ver com o impacto que vamos sentir da crise este ano, aquilo que é uma atividade sazonal, eu diria cada vez menos sazonal, e essa tem sido uma das vitórias dos últimos anos, que temos conseguido esbater a sazonalidade, eu diria, paulatinamente e no ritmo que antecipámos e que foi o nosso objetivo para a Estratégia 2027. E agora também, deste ponto de vista, o pós-crise vai ser um desafio de manter esta intensidade de decréscimo da sazonalidade, mas aquilo que também temos vindo a ver é que desde 2013 até agora, mensalmente, aquilo que temos é uma tendência de crescimento, claro. Eu escolhi aqui um indicador de dormidas, podia ter escolhido qualquer outro, que a leitura seria similar. Estes dados de 2019 vieram cimentar aquela que é a importância económica do turismo na economia portuguesa. Isto vai ter, eu diria, impactos significativos, falaremos disso mais tarde, sobre aquilo que é o próprio impacto na economia portuguesa daquilo que está a acontecer com o setor do turismo. O consumo turístico, o consumo no território turístico representa hoje 15% do nosso produto.
e o turismo supera já mais dos 50% das exportações de serviços. E, portanto, aqui o peso, a importância deste setor, eu diria que é comum a um conjunto de países da bacia do Mediterrâneo, faz com que a vulnerabilidade do turismo neste contexto desta crise acabará por impactar significativamente a economia portuguesa. Confesso que quando olhamos para os números, e ainda a semana passada saíram os números de fevereiro pelo Instituto Nacional de Estatística, confessamos que olhamos para com estes números com um bocadinho de nostalgia, porque na verdade, se o 2019 tinha sido um ano excelente do ponto de vista turístico, todos os indicadores que temos da procura turística nos 2 primeiros meses de 2020 não apenas confirmavam essa tendência de crescimento, mas ainda por cima acentuavam o ritmo de crescimento, com hóspedes e dormidas a crescerem acima dos 2 dígitos, tal como os passageiros desembarcados. E, portanto, tudo indicava que o ano turístico ia ser excelente. Entretanto, e eu escolhi este gráfico, acho que de vez em quando temos que utilizar outras fontes, e eu fui à Organização Mundial da Saúde e escolhi este gráfico, que me parece que é um gráfico que ilustra de uma forma interessante aquilo que aconteceu nos últimos meses. E basta olhar para este mês e vemos o ritmo de crescimento significativo de uma crise que começou por parecer asiática e rapidamente se expandiu ao continente europeu e ao continente americano, e o gráfico é, eu diria, perfeitamente elucidativo, mas também demonstrativo daquilo que foi a globalização de uma pandemia e de um impacto que ninguém previa. E vamos ver isso naquilo que foram as revisões sucessivas e aquilo que tem acontecido, eu diria que em organizações económicas, mas também em organizações que seguem o setor do turismo, que tem sido uma revisão consecutiva dos impactos que esta pandemia acabou por ter na economia mundial e no setor do turismo em particular. Este gráfico também do dashboard da Organização Mundial da Saúde também demonstra daquilo que é uma crise global, mas que de facto tem neste momento, dois focos muitíssimo fortes, que são o continente europeu e a América do Norte, em particular os Estados Unidos. E isto tem também aqui uma consequência que impacta o turismo de uma forma significativa, que temos a crise a eclodir em zonas que são as principais zonas emissoras de turistas, e portanto isto significou, eu diria, uma paragem, uma travagem a fundo daquilo que são as dinâmicas de turismo, com a paralisia, eu diria, do transporte aéreo e de um conjunto de atividades muito sensíveis que com o confinamento se agravou e acaba por ter impactos sensíveis do ponto de vista da performance do setor. Aquilo que também sabemos, e comecei pelas partes que vamos sabendo e daquelas que são previsões de organizações internacionais credíveis, e eu socorri-me do último relatório publicado a semana passada pelo Fundo Monetário Internacional, que aponta para um impacto significativo na economia e um retrocesso daquilo que é o produto interno bruto, particularmente nas economias avançadas, e são as economias avançadas aquelas que são as principais emissoras de turista, mais do que nas economias emergentes, e aquilo que o Fundo Monetário Internacional também antecipa para os próximos anos é que a recuperação se fará mais rapidamente nas economias emergentes do que nas economias mais desenvolvidas, sendo que nas economias mais desenvolvidas, aquilo que o relatório do Fundo Monetário Internacional vem dizer é que se espera que os níveis pré-crise sejam atingidos no quarto trimestre de 2021, o que quer dizer que vamos ter aqui uma recuperação, eu diria, a várias velocidades e tendencialmente lenta sobre aquilo que são os níveis de desenvolvimento económico pré-crise. Por outro lado, outras coisas que também sabemos, primeiro um impacto muito significativo, que esperemos que seja conjuntural e que recupere rapidamente após o levantamento das restrições que hoje em dia temos à atividade económica, um pouco por todo o mundo, mas de facto uma quebra imediata nos primeiros 30 dias da pandemia, na ordem dos 30% do emprego é significativa, e depois se pensarmos em alguns dos principais mercados emissores para Portugal, essa quebra não deixa de ser muitíssimo relevante, com um peso social gravíssimo. Também aqui muitos fenómenos de layoff e de perda de rendimento temporário
de trabalhadores e, portanto, isto é um choque na economia que muita gente tenta antecipar como é que vamos sair disto, mas o que é certo é que neste momento temos muito mais dúvidas como saímos e quando saímos do que certezas. Por outro lado, outros dois domínios que são relevantes nesta matéria têm a ver com o grau de confiança, e eu diria que essa é uma palavra que vai ser chave no processo de recuperação económica que temos pela frente, que é a confiança dos consumidores e, portanto, até que ponto estão preocupados com a crise e com a crise do coronavírus em particular, e aquilo que percebemos pelo gráfico de cima, não sei se conseguem ver o meu rato, pelo gráfico de cima também já tivemos piores dias e, portanto, tivemos ali os finais do mês de março como períodos de pico em que as pessoas estavam severamente preocupadas. Parece haver aqui uma ligeira tendência de decréscimo dos níveis de preocupação, que de certo modo estão a acompanhar aquilo que são alguns movimentos que vamos conhecer internacionalmente, de levantamento de algumas destas restrições da atividade económica e que, portanto, no fundo, acabam por contagiar consumidores e empresas a dar uma volta. Da mesma maneira, ao nível dos empresários e das empresas em termos de crescimento futuro, há também aqui um grande sentimento de indefinição. E eu diria que uma das grandes questões aqui tem a ver com, de facto, a indefinição, porque ainda há 2 dias, aquilo que era o país que se considerava um modelo para contenção desta crise e para sucesso no confinamento, que foi Singapura, voltou a ter um crescimento significativo dos casos e, portanto, vivemos aqui num domínio de, eu diria, quase gestão diária, e de muita incerteza quanto à efetividade de muitas das decisões que se vão tomando. Ora bem, se calhar agora é o momento de pensar o que é que isto significou e o que sabemos acabou por ter consequências para a atividade turística. E a primeira coisa que eu costumava dizer, eu trago aqui dois gráficos que são muito parecidos, que distam um slide e outro 25 dias, mas que mostram também o que é que tem sido a evolução, eu diria, exponencial do que está a acontecer. Isto são dois gráficos de previsões de relatórios que a IATA e a OMT divulgaram finais de fevereiro e início de março, em que a IATA previa uma quebra anual de passageiros na ordem dos 13%, já superior à SARS 2003, que foi, de facto, eu diria, a pandemia que mais impacto tinha tido nos últimos anos, e a OMT que fazia, no fundo, uma antecipação da crise e do decréscimo do turismo mundial em 2020, na ordem, no intervalo entre 1% e 3% da procura turística mundial, ou seja, ainda nesta altura se previa que esta crise pudesse ter um impacto inferior àquele que foi o impacto da crise económica e financeira de 2009. O que é certo é que 25 dias depois o cenário alterou-se radicalmente e, portanto, temos a IATA, e o gráfico acho que é elucidativo, a apontar para uma quebra na ordem dos 38% dos passageiros no ano de 2020, e a OMT já a avançar com uma quebra que pode ser da procura turística mundial entre 20% e 30%, o que estaríamos a falar de qualquer coisa com entre 290 e 440 milhões de turistas a menos do que tínhamos tido. E se repararem no gráfico da OMT, no fundo é o terceiro pico de decréscimo da procura desde o ano 2000 e, portanto, eu até diria que deste ponto de vista vivemos tempos de mudança, porque eu diria, 50 anos anteriores da procura turística mundial tinham sido quase todos, na sua esmagadora maioria, tempos de crescimento contínuo da procura. Aquilo que se verifica é com esta crise, desde o ano 2000, com o SARS, depois com a crise económica e financeira e agora com a crise do Covid-19, temos aqui momentos de muita, eu diria, variabilidade daquilo que está a acontecer em todo o setor. Entretanto, também nos finais de março, as principais organizações internacionais estabilizaram, eu diria, aqui um cenário
comum de quebra significativa da procura turística. OMT e WTTC andam, eu diria, entre os 20% e os 30% de impacto, mas de qualquer maneira, por exemplo, a WTTC também, mais ou menos no mesmo período, antecipou que a quebra em termos de emprego e dos postos de trabalho que estavam em risco passaria de qualquer coisa como 50 milhões numa primeira estimativa para 75 milhões umas semanas depois, e portanto dá a ideia também daquilo que foi, eu diria, a visibilidade do impacto que a crise está a ter no setor do turismo. A OCDE avançou, foi a primeira organização internacional a avançar com um cenário, eu diria, mais negativo, onde no seu ponto mínimo aponta para uma quebra de turismo internacional na ordem dos 45%, sendo que a OCDE também antecipa que caso a retoma apenas se faça após setembro de 2020, as perdas do setor podem chegar a 70%. E estes números, se quiserem, da OCDE estão em linha com aquela que é a previsão mais recente da IATA também, que aponta para uma quebra de 48% dos passageiros internacionais no ano de 2020. Eu escolhi também este gráfico para elucidar a dimensão daquilo que estamos a falar, e às vezes nada melhor do que olharmos para gráficos de taxas de crescimento e em termos de comparativos, para percebermos que se há um mês atrás pensávamos que esta crise podia ter um impacto parecido com aquele que foi o da crise económica global, que nos afetou, eu diria, globalmente enquanto sociedade, que depois teve como consequências crises sensíveis do ponto de vista das dívidas soberanas num conjunto muito alargado de economias. A verdade é que hoje em dia a estimativa que a OMT pôs sobre a mesa vai muitíssimo além daquela que foi a crise económica de 2009 e, portanto, eu diria que o período de mudança radical daquilo que é um setor como conhecemos é uma realidade e, portanto, o ano de 2020 vai ser seguramente impactado de forma sensível a este nível. Por outro lado, hoje em dia, muitos países, e a economia portuguesa turística, sem dúvida nenhuma, tem uma forte ligação com o transporte aéreo. Eu diria, se há correlação mais fácil de fazer num destino como Portugal, é o aumento, a disponibilidade de passageiros é acompanhada tipicamente pela variação ao nível das dormidas e dos hóspedes, e aquilo que estamos a perceber, e todos dizem, ainda hoje vi uma notícia na Austrália, é um pouco por todo o mundo, as companhias aéreas estão de facto a ser das atividades económicas mais severamente afetadas. Há muitíssimo debate sobre o tema dos auxílios de Estado às companhias, começam a existir falências de algumas companhias e, portanto, também, e eu acho que vamos concluir também isso um pouco mais para a frente, muito do retomar do turismo internacional tem muito a ver com a capacidade que estas companhias aéreas têm de, no fundo, recuperar e voltar ao business as usual enquanto operadores fortíssimos e garante, eu diria, que exista turismo internacional e particularmente de viagens um pouco mais longas. Não é? Olhando um pouco para a Europa, aquilo que percebemos é nas chegadas de passageiros aéreos nos primeiros 3 meses de 2020, estes são os números, eu diria, mais fidedignos que temos do nosso parceiro Forward Keys, mostram que a Europa foi a segunda região mais afetada em termos de procura, com uma quebra de 36,4% das viagens internacionais, apenas superada pela Ásia-Pacífico, com quase 50% de quebra no mesmo período. Depois, outro fator que começámos a verificar é que há uma correlação quase direta entre o aumento dos casos conhecidos de Covid-19 e a retração das reservas. E aquilo que percebemos, se olharmos aqui para finais de janeiro, percebemos que os primeiros casos em Itália se repercutiram, eu diria, imediatamente nas reservas para a Itália, não tiveram um impacto muitíssimo significativo no resto da Europa, mas aquilo que percebemos foi, à medida que foram conhecidos os casos confirmados de Covid-19 em Itália e que esse número cresceu exponencialmente, há quase uma reação negativamente proporcional das reservas, quer para a Itália, mas também para a Europa, e portanto começou-se a perceber que este era um fenómeno que rapidamente se expandiria pelo continente europeu e o consumidor
reagiu em conformidade. E depois também aquilo que parecia, começou por ser, e a crise, percebermos em inícios do ano, que parecia uma crise confinada ao Sudeste Asiático, acabou por se expandir para a Europa e expandiu-se para a Europa de uma maneira quase idêntica em todas as regiões. Independentemente disto, teve muito a ver com as medidas de confinamento que foram decretadas pelos diversos países e com as limitações às viagens internacionais e, portanto, o comportamento tendeu a ser muito parecido em termos de restrições e, à medida que, de facto, o Covid-19 eclodiu e alastrou em Itália e um pouco por toda a Europa em escalas diferentes, mas também é um ritmo de crescimento. Aquilo que se percebeu foi uma quebra que chegou aos 80% em termos de reservas efetuadas no primeiro trimestre. A hotelaria foi também dos primeiros setores a ser afetados e eu diria que este gráfico da STR e da Tourism Economics é particularmente elucidativo, em que num período de um mês passamos de taxas de ocupação próximas, em muitos casos de 80% a 90%, para taxas de ocupação mínimas e, portanto, há aqui todo o setor da hotelaria também a ser fortemente impactado em termos de procura e, portanto, temos aqui a demonstração da crise que o setor vive. Passando para Portugal, e em Portugal ainda não temos dados muito significativos que permitam ser taxativos em termos de volumes, aquilo que temos, e comecei por representar aqui aquelas que foram as posições a informação prestada pelas associações empresariais do setor, em que a generalidade delas aponta, eu diria, na generalidade dos segmentos da atividade turística, para quebras significativas e para, no fundo, o reflexo da crise económica internacional e da procura turística também no nosso país. Aquilo que também percebemos e analisando, e essa é uma fonte de informação que nós usamos, eu diria, hoje em dia diariamente, e que do nosso parceiro Forward Keys, que tem a ver com as reservas na aviação de mercados long haul para Portugal e para a Europa, monitorizamos a Europa e Espanha, e porquê mercados long haul? Porque a generalidade das companhias que usam estas fontes de dados não têm ainda acesso, ainda não estão no sistema, tudo o que é tráfego low cost e, portanto, as companhias long haul e as reservas em agências de viagens são os indicadores mais credíveis nesta matéria e, portanto, são esses que usamos. Ainda assim, admitimos que seja um proxy interessante para o que está a acontecer no mercado em termos gerais. Aquilo que verificamos é que também, a exemplo do que aconteceu em Itália, em que houve uma resposta da procura relativamente à evolução dos dados de Covid, também aqui encontramos no 25 de fevereiro de 2020, que foi no fundo o dia do primeiro caso confirmado em Espanha, um período de inflexão. Em Portugal, no gráfico de cima, vemos em Portugal, ele é ligeiramente retardado em relação à Espanha, no fundo, wait and see, mas rapidamente se percebeu que não era um caso isolado e que seria aqui um movimento de tendência, e aquilo que se percebeu, houve aqui nos dias imediatamente a seguir uma retração muitíssimo significativa das reservas. E aquilo que percebemos hoje, e este é o estado, eu diria, de ontem à noite, as reservas para Portugal para os próximos 30 dias estão muito em linha com as que se passam em Espanha e na Europa, ainda assim uma quebra ligeiramente inferior, mas quase menosprezável, e aquilo que quando olhamos para os principais mercados long haul, percebemos que de facto as quebras são muitíssimo expressivas, próximas quase dos 100%, e portanto também acaba por demonstrar o que estamos a viver em termos de procura. Depois, entretanto, o Instituto Nacional de Estatística também lançou operações estatísticas para monitorização da crise, e portanto é algo que também nos ajuda a tentar perceber o que é que está a passar, e de facto os últimos dados divulgados esta semana pelo Instituto Nacional de Estatística também mostram que o setor do turismo em Portugal foi o setor mais afetado pela crise do Covid-19, com 98% das empresas do alojamento e restauração
considerarem redução do seu volume de negócios durante este mês, e portanto muitíssimo significativo, e especialmente aqui quando temos 70% dessas empresas que estimam que a quebra que têm em termos de volume de negócios é superior a 75%. E portanto daqui temos, eu diria, a demonstração estatística de que a crise de facto se instalou. Um aspecto que também gostava de deixar sobre a mesa, este gráfico, este quadro que temos aqui, esta tabela que temos aqui, é a tabela da última conta satélite do turismo divulgada pelo Instituto Nacional de Estatística e que demonstra que o setor do turismo no seu todo é também um importante setor na atividade económica em Portugal e 14%, como já tinha referido, 14,6% do consumo turístico representa 14,6% do PIB. E aquilo que também neste último barómetro de conjuntura que o INE fez a propósito da crise do Covid-19, o INE avançou como hipótese, e portanto não temos aqui ainda uma previsão de quebra, mas aquilo que o INE fez basicamente foi estimar que uma quebra, uma diminuição de 25% em termos do setor do turismo poderá levar a uma contração de 2,9% do produto interno bruto português, o que significa aqui que a crise no turismo não é uma crise isolada do nosso setor ou uma crise de apenas um segmento do nosso setor, é algo que vai impactar de forma significativa a economia portuguesa e, portanto, a riqueza gerada no país no seu todo. E, portanto, eu diria que aqui, e aqueles que me conhecem, eu trabalho no turismo há mais de 20 anos e sou um apaixonado do setor, também gostava de dizer que este também é um tempo de responsabilidade nossa, enquanto setor, de sermos os primeiros a sinalizar a retoma e a vontade de voltar aos bons resultados, porque isso também é o primeiro contributo que temos para dar ao país, e fizemos-lo, eu diria, na generalidade das últimas crises que atravessámos. O setor do turismo esteve na pole position da recuperação, é essa também o nosso objetivo neste momento, no fundo, recuperar rapidamente e voltar ao nosso desempenho e ao nosso contributo importante, porque sabemos que somos importantes para o setor no seu todo. Esta foi a parte da apresentação que me custou mais, porque há muita coisa escrita, particularmente neste ponto que vivemos, muitas dúvidas e muitas incertezas quanto à recuperação. Eu diria que nesta pergunta, recuperação, eu encontro duas subperguntas. A primeira é como, a primeira é quando vamos começar a recuperar. A segunda é como é que vamos começar a recuperar, ou seja, que alterações é que a recuperação vai trazer do ponto de vista do setor. É algo que eu diria que pouca gente ainda se atreve a responder a uma ou outra. Aquilo que vamos procurar partilhar aqui nos próximos minutos é alguns que são insights que vamos tendo de organizações internacionais e de equipas de research credíveis que nos ajudam a sinalizar. Eu diria que este é um trabalho que voltaremos seguramente a atualizar nos próximos tempos. Primeiro, quando olhamos para este processo, o primeiro exercício que fizemos foi olhar para as crises anteriores e perceber quanto tempo é que isto demorou a recuperar. E se olharmos àquela crise pandémica, similar à que temos atual nos últimos anos, aquilo que percebemos é, no caso da SARS de 2003, o período de recuperação foi entre 7 a 8 meses a voltar aos níveis de pré-crise. O que quer dizer que há aqui um delay significativo de retoma da atividade económica e um período de dificuldade que vamos ter que atravessar. Mas há aqui também uma nota que já assinalei. O impacto desta crise parece, e toda aí acho que hoje em dia é consensual, bastante mais sensível do ponto de vista económico do que foi a crise da SARS, que até foi uma crise muito mais localizada na Ásia do que esta que tem, eu diria, uma dinâmica global. E aquilo que a Tourism Economics, por exemplo, antecipa é que esta quebra significativa da procura este ano apenas começará a ter resultados e, portanto, poderá prolongar-se inclusivamente para lá de 2021 e, portanto, só em 2022 poderemos ter aqui um nível de recuperação, eu diria, back to basis em termos do setor. Também aquilo que a McKinsey também divulgou um relatório muito interessante nesta matéria, que
assinala que a recuperação económica vai ser paulatina e dependerá do setor, e temos aqui a eletrónica, os bens de consumo, o próprio petróleo, e acho que vivemos todos muitas vezes a monitorizar os dados da DGS e os dados da Johns Hopkins relativamente à eclosão de casos, e muitas vezes escapa-nos aquilo que está a acontecer nos preços do petróleo, que estão a atingir valores mínimos, e isso poderá ter impacto em economias muitíssimo dependentes do petróleo enquanto recurso, e portanto mais tarde ou mais cedo isso também se repercutirá naquilo que é a procura desses países. Pensemos, por exemplo, no caso da Rússia como mercado relevante em termos internacionais. Também aquilo que a McKinsey antecipa é que, e também já falámos um pouco sobre isto, que é a aviação tenderá a recuperar, e aqui a McKinsey estima que finais do terceiro trimestre, inícios do quarto trimestre, será um período para alguma recuperação do setor da aviação, e pelo seu impacto em termos globais, também aqui vai ajudar o setor do turismo, especialmente nas viagens mais longas, a poder recuperar de uma forma também mais significativa. Se é possível, aquilo que nós também procuramos fazer, isto foi também um gráfico tirado ontem à noite para ter os últimos dados disponíveis, olhando para os próximos 3 meses em Portugal em termos de reservas de mercados de long haul, aquilo que verificamos é que o gráfico mostra que há alguma redução da quebra das reservas quando pensamos até finais de julho, e portanto quando chegamos a finais de julho tínhamos aqui, por exemplo, um impacto, uma estimativa de reservas que seria apenas 20% inferior à do ano passado. São números negativos, mas ainda assim parece aqui a existência de alguma luz ao fundo do túnel. Aquilo que também nos estamos a perceber quando olhamos para estes números é que há aqui muito de hesitação em cancelamento, e portanto deixar até ao fim, eu diria, primeiro, o cancelamento de reservas existentes, segundo, a marcação de novas reservas, e portanto as pessoas estão todas à espera de perceber quando há aqui um clique, quando é que se criam condições para que viagens possam acontecer de forma segura, e a partir daí poderem tomar as suas decisões de consumo com a maior segurança possível. A segunda parte da pergunta também não é fácil de responder, que é como é que vamos sair daqui. Aquilo que a Tourism Economics também estima é que se, por um lado, as viagens de curta distância foram as mais impactadas, porque também em volume, porque também são aquelas que são mais numerosas, elas também vão ser as primeiras a recuperar, e as de long haul demorarão mais tempo a fazer o seu caminho. E, portanto, eu diria, olhando para um mercado como o mercado português, eu diria que será inevitável que o mercado interno e o mercado interno alargado, e portanto convém olharmos aqui também para a Península Ibérica como um todo, serão, eu diria, os 2 primeiros motores da recuperação da procura turística em Portugal, e portanto esperemos aqui também os números que temos da evolução da pandemia de Espanha parecem também indiciar alguma contenção do alastramento da pandemia, e portanto isso acabará por, esperemos que no curto prazo, resultar na tranquilização deste fenómeno, eu diria, em termos de saúde pública, e a partir daí podermos todos começar a pensar de uma forma mais assertiva no que vamos fazer a seguir em termos de férias. E eu diria que a proximidade, até por uma questão de segurança e de conhecimento, será o primeiro domínio das escolhas. Depois ainda outros fatores, eu diria, mais qualitativos que resultam deste fenómeno, e aqui sim muita coisa se tem escrito, mas eu diria que não há ainda muita research consolidada sobre este domínio. Eu identifiquei aqui 6 pontos essenciais. O primeiro tem a ver com esta crise, vai mexer com um aspecto de segurança como nunca até agora tínhamos pensado, não é? Sempre pensamos na segurança ligada a índices de criminalidade. Agora estamos a pensar segurança ligada muito a condições de saúde. Eu diria que, desse ponto de vista, o que tem acontecido em Portugal, do ponto de vista de contenção da pandemia,
é uma boa notícia para a nossa imagem de país seguro. Já éramos um país considerado seguro do ponto de vista da criminalidade. Aquilo que, e isso tem tido reflexo internacional em vários mídias internacionais, como um bom caso de contenção, e esperemos que assim continue, e esse é um papel não apenas das autoridades, mas sobretudo nosso enquanto cidadãos. Portanto, este clima de segurança e as condições de segurança vão ser, eu diria, importantes. Da mesma maneira, aquilo que vão ser requisitos que vão passar para o setor do ponto de vista de condições sanitárias que as empresas têm para prestar os seus serviços, e aqui fala-se muito de safe hotels, fala-se muito de uso de desinfetantes na restauração e deles estarem acessíveis a quem são aos clientes, fala-se muito de qualidade do ar, e aqui eu vi vários temas de research de qualidade do ar, e isso leva-me a outro tema que eu diria que estes 2 meses ninguém tem falado muito, que tem a ver com os temas da sustentabilidade. Todos nós, esta crise também veio trazer, eu diria, uma verdade muito pragmática em cima da mesa, que é perceber o que é que custa economicamente e do ponto de vista das limitações de mobilidade fazer a recuperação da pegada de carbono e dos níveis de redução de emissões que é preciso fazer para cumprirmos as metas ambientais. E, portanto, o que eu acho também é que isto se vai repercutir, e muita research diz isto, que o tema da sustentabilidade não foi fechado numa gaveta à espera que a economia recupere, como aconteceu em muitos anos no passado. Ele vai continuar a ser um tema premente, porque as pessoas valorizaram isso, eu diria. Basta perceber aquilo que tem sido o comportamento das pessoas. Isto tem a ver também com o segundo ponto, que é a componente wellness, e todo este movimento de praticar desporto e de uma vida mais saudável que temos assistido um pouco como, eu diria, refúgio para a vida em que fomos confinados neste período, é algo que vai continuar a estar, e se aquilo que era o healthy já era uma tendência das gerações mais novas, eu creio que ela se vai gerar de uma forma mais ampla para a generalidade do setor. Depois, também muito o que se fala, e este é um tema sensível, que é, na retoma, poder haver uma opção em detrimento dos aviões, até por uma questão de acessibilidade e disponibilidade dos mesmos, poder haver aqui uma procura por modos alternativos de transporte, e, portanto, o comboio aparecer aqui, particularmente nos países do centro da Europa, como uma tendência que começa a ser significativa. Depois, um tema que me é muito caro, e, Roberto, acredito que do teu caso também seja uma área de trabalho intensamente em cima da mesa hoje no NEST, que tem a ver com a intensificação do uso da tecnologia. Eu acho que esta crise vai acelerar, não tenho a certeza de que tínhamos feito com estratégia, portanto haverá de haver aqui um momento em que temos que voltar a ter uma estratégia de transformação digital dos nossos negócios, mas aquilo que de facto esta crise vai fazer foi nós enquanto consumidores, mas também nós enquanto profissionais, nós enquanto profissionais e mesmo em reuniões de negócios, de conversas, etc., passámos a utilizar massivamente a tecnologia. Acreditamos que isto também vai ficar para o futuro do ponto de vista da nossa própria exigência, e, portanto, vamos precisar de ferramentas que nos garantam uma mobilidade segura, o que é que eu posso ou não posso apanhar, que condições é que eu tenho ou não tenho para circular na cidade. Há aplicações interessantíssimas desse ponto de vista, que hoje em dia medem intensidades de fluxos de pessoas nos supermercados, para perceber qual é a melhor hora, qual é a hora mais segura para eu poder ir ao supermercado. E depois também aquilo que as tecnologias nos estão a trazer e aquilo que já está a acontecer no retail é uma tendência para uma maior independência do consumidor, e no retail fala-se muito hoje em dia do self-checkout, ou seja, evitar os contactos do pagamento e etc. com outras pessoas, e acreditamos que isto pode, e temos que aprender muito com outros setores, e eu acho que o retail é sempre um barómetro interessante do que vai acontecer nas generalidades atividades económicas e no turismo em particular, e, portanto, esta independência e utilização de tecnologia para simplificar tarefas de rotina e para, no fundo, desmaterializar essas tarefas. Depois também aquilo que a research, e estou quase a terminar, aquilo que a research também nos diz é que as viagens de lazer recuperarão mais rápido que as viagens de negócios, até porque o turismo de negócios, e em particular os de conferências, têm subjacente a existência de volumes significativos de pessoas, e algo que eu diria que todas as recomendações das organizações internacionais
são muito cautelosas desse ponto de vista, e portanto há aqui um tema. Por outro lado, do próprio viagens de negócios, tivemos aqui um período de aprendizagem, de digitalização de muitas das nossas relações comerciais. Vamos ver o que é que disto sobra para o futuro da indústria dos negócios. Finalmente, aquilo que também a generalidade da research ligada à hotelaria faz sentir é, com esta necessidade de retoma rápida e de competitividade enorme do ponto de vista dos preços, a pressão para aumentar os resultados operacionais no campo da hotelaria passa muito por redução de custos operacionais, e eu diria que aqui a inovação pode ter um papel fundamental em encontrar soluções e ferramentas que ajudem as empresas a serem mais eficazes do ponto de vista da gestão dos seus negócios. Nota final que eu queria dizer que é, vivemos, e eu acho que a apresentação foi elucidativa desse ponto de vista, vivemos momentos de muita variabilidade, de muita informação que consecutivamente nos é colocado em cima da mesa. Aquilo que nós no Turismo Portugal temos procurado a fazer, e eu acho que toda a gente que está no negócio está a fazer isto diariamente, que é monitorizar e seguir muito de perto o que está a acontecer. Nós criamos no TravelBI um canal dedicado ao tema do Covid-19, onde já temos vários produtos, mobilizamos, e tem sido uma experiência de trabalho extraordinária, mobilizamos todas as nossas equipas nos mercados externos para fazer a atualização diária daquilo que são as tendências de mercado, do ponto de vista de comportamento da procura, daquilo que são alterações das regras e das limitações de confinamento, e portanto um trabalho aqui atualizado e que no fundo dá a luz do que é que está a acontecer nos mercados diariamente. Aquilo que já falei, monitorização diária disponível e ao público das reservas efetuadas em agências de viagens. Depois também uma informação que fazemos em almost real time daquilo que são os estabelecimentos que são encerrados, e eu diria aqui, esta é uma informação que será tão mais fiável quanto mais os empreendimentos registarem no Registro Nacional de Turismo os seus períodos de encerramento temporário. Isto também é importante porque há de haver um momento de retoma que já estamos a preparar, em que quando começar a haver procura, temos que garantir que temos oferta disponível para responder a esses estímulos de procura. Aquilo que também estamos a fazer, e esse é também um tema, todos nós estamos imersos em webinars, aquilo que nós, fruto das relações internacionais que temos, eu diria, com a European Travel Commission, com a OCDE, com a OMT, temos acesso a alguns webinars de parceiros nossos internacionais que são de acesso restrito, e aquilo que temos também, acordo com a European Travel Commission, é começar a poder partilhar esses insights publicamente. E aquilo que estamos, no fundo, também a tentar trabalhar é com no fundo, os nossos data partners, Forward Keys, Focusrite, Global Data, CIBS na área dos consumos de cartões de crédito e débito, com a Transparent na área do alojamento local e com a Euromonitor International, para preparar insights e ter informação cada vez, eu diria, mais fidedigna possível. Estamos também, neste momento, com 2 parceiros, excelentes parceiros do Nest, a fechar instrumentos de monitorização, quer a Google, e eu diria que a Google tem sido uma ótima parceira do ponto de vista dos webinars do Nest, a partilhar conhecimento e partilhar insights disto, e portanto a Google tem aqui, do ponto de vista de dados, um papel muito importante. Também estamos a fechar uma parceria com a nós para podermos monitorizar, já estamos a monitorizar diariamente, a nós já disponibilizar essa informação. Queremos ir um bocadinho mais longe do ponto de vista da data science nesta matéria, para que no fundo consigamos nós próprios também ser aqui hubs e, eu diria, curadores. O conhecimento, como o Roberto começou por dizer, hoje em dia está disponível em todo lado. O tema aqui é como é que fazemos a seleção, e aqui o contributo que eu acho que o Turismo Portugal pode dar é, entre os seus parceiros, procurar fazer curadoria e ter informação o mais fiável possível, que possa ajudar as empresas e as pessoas a tomarem as suas decisões de investimento. Portanto, com isto terminava. Muito obrigado, e tenho toda a disponibilidade agora para as questões. Eu deixo o meu e-mail pessoal, mas também este e-mail, que é conhecimento@turismoportugal.pt, onde poderão pedir informação, pedir dados estatísticos, no fundo tudo o que seja informação que achem que pode contribuir para o vosso trabalho. Muito obrigado. Muito bem, excelente, Sérgio. Foi aqui uma... Estiquei-me um bocadinho no tempo.
Uma avalanche de informação, mas toda ela sistematizada e bem fácil de entender, muito simplificada e de fontes muito credíveis. Eu convidava-te, se ainda conseguirmos, e se tu tiveres mais uns 5, 10 minutos, para irmos aqui a esta área que diz Q&A, pergunta e resposta, Uhum. verificarmos, enfim, talvez não conseguirás ou não conseguiremos cobrir todas as perguntas, mas pegar talvez em duas ou três que valha a pena para complementar aquilo que tu já apresentaste. Uhum. Ok. Queres Queres-me ajudar a guiar, se calhar? Não. Como é que preferes? ajude? Vamos lá. Ok. O Alexandre Pereira fez aqui, que é o diretor de Hotéis Real, pergunta-te como é que tu achas que a recuperação evoluirá ao nível do turismo? Em V assimétrico, ou tipo Nike, não é? O swoosh da Nike, Uhum. W ou os luzes. Bom, a gente tem visto gráficos para todos os gostos. A pergunta é se achas que faz sentido pensar em reabrir os hotéis para Q3. Bem, eu diria. A pergunta é muito fácil. Eu tenho visto gráficos e de curvas de toda a maneira. Aliás, eu não me lembro de ouvir falar de achatamentos de curvas e de tipos de curvas desde os meus tempos da faculdade. Isso tem sido 2 meses de voltar à escola na economia. Eu diria que há muito tempo de incerteza. Eu diria, como eu comecei por dizer, primeiro tudo depende daquilo que são a capacidade que tenhamos de conter a epidemia. E eu diria, primeiro começará o mercado interno e o mercado espanhol, sem dúvida nenhuma. Caso as coisas, eu diria, melhorem, e espero que melhorem, continuem a melhorar em Espanha, serão esses os dois primeiros mercados que nos ajudarão a conter e a ir recuperando paulatinamente. Eu diria que espero que a oferta, que a hotelaria esteja em ritmo mais cedo do que o Q3, mas é algo que teremos que trabalhar e eu diria que o Turismo de Portugal tem também planos que a muito breve prazo apresentará nessa matéria. Portanto, é ainda cedo para perceber as curvas, depende também da existência de tratamentos. Eu diria que vacina, e tenho estado a seguir também com atenção aquilo que são os desenvolvimentos do ponto de vista das vacinas. Gente credível da área da farmacêutica aponta para o próximo ano, no verão do próximo ano, para poder haver uma vacina disponível e, portanto, eu diria que a capacidade de existir medicamentos com eficácia para conter este problema também nos ajudará para o Q4, porque eu diria que aí há sempre um fator de risco que é a possibilidade de o vírus poder voltar em Q4. Eu diria que a existência de tratamentos eficazes podem ser uma ajuda essencial a perceber qual o grau de aceleração. E depois sim, eu acompanhei o retorno da aviação em escala. Eu diria que essa é a chave do processo para um país como Portugal, que 90% da nossa procura vem de avião, não é? Muito bem, excelente. Aqui o Vicente pergunta, em relativamente aos conceitos, por exemplo, de Safe Hotel, se o caminho passa pela criação de uma certificação para dar confiança ao turista. Eu vi que, por exemplo, Singapura já desenvolveu essa questão de um certificado para a Uhum. hotelaria e que papel poderia ter o Turismo Portugal nesta matéria? Bem, eu diria, não queria antecipar esse tema, porque esse é um tema que o Turismo de Portugal, no seu todo, está a trabalhar e não está sob a minha responsabilidade, então não vou avançar nesse tema, mas eu diria que será algo que a curto prazo também teremos notícias. Mas essa, de facto, a tendência de regras, e eu diria que aqui há muito ensinamento a ter com a Ásia, porque a Ásia, este fenómeno, eu tenho pensado nisto vezes sem conta, da enormidade de vezes que fui, da quantidade de vezes que fui à Ásia e da quantidade de vezes que me espantei com toda a gente a usar a máscara Uhum. e que era algo estranhíssimo e que se calhar vai ter que ser algo que nos temos que adaptar durante um determinado período se isto não for contido da maneira que está. E, portanto, a hotelaria na Ásia está preparada para estes fenómenos. Se calhar temos muito que importar também desses conceitos e acredito que como sempre, a hotelaria em Portugal saberá estar à altura de responder a esses desafios e de se adaptar. Acho que fizemos esse caminho muito bem na crise económica ou financeira pós 2008, 2009 e não há razão nenhuma para que isso não aconteça para o futuro.
Muito bem. Acho que, enfim, lamentavelmente não vamos conseguir responder a todas as perguntas, por isso peço a vossa compreensão, não é? Teríamos que ter muito mais tempo para conseguir cobrir aqui individualmente. Eu penso que estão respondidas a maioria, a grande maioria das questões. Daríamos então, talvez por terminado agora este webinar. Deixem-me só, antes disso, pedir para que vocês respondam a um pequeno questionário que vou-vos lançar agora, neste momento. Não sei se vocês conseguem ver um questionário de avaliação que serve apenas para nós conseguirmos ir melhorando os nossos conteúdos e a forma como nós vamos apresentando para vocês este material. Só sumarizando aqui, excelentes insights que aqui recebemos, eu retive aqui algumas coisas, como por exemplo, o impacto que o turismo tem no PIB. O Sérgio falou-nos de que quebras de 25% implicam aproximadamente 3% de quebra no PIB nacional. Alguns indicadores que mostram também que, apesar de todo este constrangimento na procura, temos visto uma redução da quebra das reservas, o que certamente será um reflexo do bom trabalho feito e do apelo que Portugal tem criado enquanto destino. E, por fim, a forma como também estamos a gerir este momento atual, que de alguma forma tem também criado ou reforçado uma imagem positiva que nós já tínhamos. E, por fim, aqui uma série de insights. Enfim, toda a apresentação ela foi muito rica de um ponto de vista de entendimento de números, mas aqui como é que nós podemos destilar a recuperação. A segurança sanitária foi a primeira coisa que o Sérgio falou, a sustentabilidade em alta, o health and wellness, a saúde e a saudabilidade, como também comportamentos ou necessidades em alta, a mobilidade em transportes alternativos também aqui falada, a tecnologia como uma oportunidade também de futuro, sendo que agora se prolifera a sua utilização, o seu manuseamento, estamos todos de alguma forma a ser forçados a saber utilizar a tecnologia, o lazer como uma oportunidade também de curto prazo, falamos também do mercado interno e de proximidade, e por fim a questão também muito premente da pressão sobre os custos operacionais, mas que também o Sérgio falou aqui no papel da inovação, que pode ser uma resposta a um repensar nas próprias operações de como é que elas podem, de alguma forma, ser mais ágeis no futuro, melhor preparadas para situações inesperadas, como aconteceu, não é? Ninguém esperava algo do género, por mais criatividade que tivéssemos, não conseguiríamos imaginar que estaríamos 3 meses sem faturação, a maioria dos negócios, sendo que o número que foi apontado foi uma quebra de 75%, existem de facto áreas do setor de turismo com 0% de faturação. E eu diria que este é o sumário. Vou encerrar aqui o questionário que vos lancei e mostrar-vos aqui os resultados. Não sei se conseguem ver. Tivemos aqui, de um ponto de vista de utilidade, 81% a dizerem que foi muito útil, atribuindo um valor de 5. A qualidade do conteúdo, 86%, inclusivamente em muito bom. E a avaliação geral do webinar, 83%, a avaliar como excelente. Muito obrigado a todos pela vossa participação, pelas vossas pontuações. Muito obrigado ao Sérgio pelo tempo aqui que disponibilizou e tudo aquilo que nos ensinou. Para terminar, eu vou-vos dizer que a apresentação estará possível, visível e partilhada no canal de Slack do Nest e a gravação no YouTube do Nest. Eu vou-vos deixar aqui os links, que já tinha deixado há pouco, mas para que seja mais fácil para vocês, vou deixar aqui no chat, neste preciso momento, os links para que vocês saibam onde encontrar este conteúdo no futuro. Muito bem, muito agradecido. Sérgio, muito obrigado. Muito obrigado. E saúde para todos. Recuperemos bem. Muito bem, muito obrigado a todos. Um abraço, obrigado.